Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carla Skandar. Vou ser anfitriã hoje, sou diretora comercial aqui na Leste. E hoje a gente tem o privilégio de estarmos com a Lisiane e o Thiago aqui representando a Lojas Renner S.A., que é o nosso maior varejista de moda no Brasil. Então, muito obrigada, Liz e Thiago, bem-vindos. E também estamos com o Bruno Santos, nosso executivo do Facebook, que cuida do Workplace para a América Latina. Oi, Bruno, tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Carla. Então, tá bom. Essa série que a gente faz de webinars se chama Workplace Now. A gente está, acho que na quinta ou sexta edição, eu sempre me perco um pouquinho. E a ideia é a gente trazer a comunidade de comunicação, pessoas interessadas em pessoas, em primeiro lugar, pessoas interessadas em melhorar o relacionamento, a comunicação com seus colaboradores, ok? Então, normalmente, Liz e Thiago, eu queria pedir para vocês se apresentarem, né? Contarem um pouquinho aí para a gente. Primeiro, quem que é a Lisiane Silveira e o Thiago Vasques, por favor. Depois, um pouquinho sobre a Lojas Renner S.A. Então, meu nome é Lisiane Silveira, eu sou gerente de comunicação interna na Lojas Renner S.A., né? Hoje somos um grupo aí de empresas, temos a Renner, temos a Camicado, a Yukon, a Ashua, a Realize, temos trading, né, na Ásia, enfim, um grupo multi-empresa, multidisciplinar, multilínguas, então vai ser muito legal compartilhar aqui o case com vocês. Eu tenho quase 9 anos aí de Lojas Renner S.A., então passei por vários desafios aí do negócio, e vai ser muito legal poder contar sobre a implementação aí do Workplace, como essa ferramenta tem ajudado e muito na nossa transformação digital. Então, a gente compartilha um pouquinho com vocês. E aí o Thiago, aí, que faz parte da equipe também, pode se apresentar, porque ele, na verdade, né, toca muito, é a linha de frente aí do Workplace dentro da companhia. Obrigado, Liz, obrigado, Carla, Bruno, né, todos que estão aqui participando com a gente. Realmente, para nós, é uma felicidade estar aqui com vocês, porque para nós esse case de Workplace, eu falei, ele veio no momento certo, veio na hora certa, né, veio numa maturidade que a empresa tinha para tocar, né, dentro de um ciclo digital que a gente inicia esse ano, né, e o Workplace ele chegou na hora certa, né, a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso. Espero a gente mostrar para vocês aqui um pouquinho mais do que a gente vem fazendo, do que a gente vem realizando. Bom, eu falei, meu nome é Thiago, eu tenho 2 anos de Renner, né? Não tenho tanta experiência quanto a Liz dentro da empresa, mas acho que esse projeto, principalmente, né? A gente está já quase um ano já tocando ele, né? Com bastante ênfase, e ele certamente nos dá uma visão tão grande de empresa que parece que já tem já uns 10. Né? Então, me sinto extremamente em casa já na companhia. 2 anos para Renner, acho que o varejo é tipo cachorro, assim, a cada 7 anos, né, a cada 2 anos vale uns 10. Né? Então, assim, estou muito feliz, né, com esse projeto, e para mim, assim, é uma satisfação enorme, não só, né, tá nesse momento da empresa, mas com essa ferramenta na mão, né. Eu tenho já mais de 10 anos de carreira com comunicação interna, assessoria de imprensa também, né, sempre gostei muito de tecnologia, né, já tive algumas oportunidades de trabalhar com intranets e outras empresas, né, até aqui na própria Renner, né, cuidando desse ambiente. Né, a gente chegou a prototipar aplicativos de comunicação interna, mas a gente entendeu que não era o que a gente realmente precisava. A gente precisava de algo mais robusto, algo mais maduro, né, e o Workplace ele veio com esse viés muito forte, e a gente acreditou desde o primeiro momento, desde o nosso início de projeto lá, que era realmente a plataforma que a gente precisava. Obrigada, Thiago, pela apresentação. Então, por favor, Bruno, nos conta um pouco de ti, Bruno. Eu sou suspeita que a gente se conhece há tempos, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui queria te conhecer um pouco mais. Legal. Bruno, eu tenho 31 anos, pessoal, estou no Facebook faz um pouco mais de 2 anos e 6 meses, quase desde o início da operação aqui do Workplace na América Latina. Tenho um background todo de tecnologia, enfim, me formei em administração, tive a oportunidade de ir para fora muito cedo, retornei, passei por algumas empresas de tecnologia e acompanho o trabalho junto com a Leste desde o dia 1, né, Carla? Desde quando começou a parceria, quando de fato a gente estava começando a operação, que não sabia muito bem como que a gente ia caminhar, a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto. E um ponto que eu queria mencionar, eu sou super orgulhoso do caso da Renner. Não só pela relevância da empresa, mas pela cultura, né? Eu acho que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a Renner, você começa a perceber a diferença cultural da empresa, que foi um fator muito importante no projeto, né?
E um outro ponto é que a comunicação nunca foi importante, principalmente agora. Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes do bate-papo, Liz, Thiago e Carla. A empresa que ela tem uma cultura forte, consegue se comunicar de uma maneira efetiva antes desse momento, né, vamos chamar desse marco pré-Covid, ela vem com um diferencial competitivo muito forte. E eu estou bem ansioso para poder participar com vocês e escutar um pouquinho o caso de vocês. Apesar de ter participado, é sempre bacana aprender um pouquinho mais do que vocês estão fazendo com o Workplace. Então, tá bom. Então, aqui a gente está apresentando um pouquinho quem que é a Leste, né? Bruno, Thiago e Lise, tem muita gente que não nos conhece ainda. A gente é um bebezinho nesse cenário aí, né? Entre o Facebook e Lojas Renner. Então, a gente está há 7 anos no mercado, trabalhando exclusivamente com tecnologias em cloud. Temos mais de 1.500 clientes no Brasil todo, 80 colaboradores, todos certificados nas tecnologias que a gente trabalha como parceiros, com Google, Workplace, Zendesk. E a nossa prioridade aí é justamente olhar as pessoas das empresas e como que a gente pode melhorar a vida delas na organização que elas trabalham, né? Então, acho que o Workplace tem muito a ver, desde o início, com a nossa cultura aqui também, Bruno, que é essa questão de olhar o colaborador e potencializar, deixá-lo mais feliz, né? Conectar as pessoas. Nosso papel na Leste é fazer essa gestão de mudança, olhar quais são as melhores tecnologias que existem disponíveis e fazer com que as organizações, mas principalmente as pessoas, se beneficiem delas. Então, a gente está muito grato hoje pela oportunidade de estar aqui e não foi fácil chegar até aqui, né? Então, a gente fica feliz aí pela oportunidade e espero que a gente possa contar essa história linda aí sobre a Lojas Renner SA. Então, é isso. Vamos começar a nossa história, né? Então, eu queria que para a gente começasse, Lise, nos contasse um pouquinho quem que é a Lojas Renner SA hoje? Bom, gente, então, né, a Lojas Renner SA, então hoje somos um grupo aí de empresas, como eu falei, a gente tem Renner, tem Yukon, né, que são varejos de moda, a Kamikado, que é casa e decoração, temos a Ashua também, desculpa, né, segmentada aí para o público plus size, e a Realize, que é a nossa instituição financeira. Então, a gente está presente aí em todas as regiões do Brasil, além do Uruguai e da Argentina. A Argentina, a gente abriu operações no final do ano passado, então, uma operação muito recente e uma comunidade muito presente no nosso Workplace. Depois o Thiago conta um pouquinho mais para vocês. Além disso, a gente está presente também, né, em Xangai e em Dhaka, em Bangladesh, que são nossas equipes aí de trading. Então, a gente fala diferentes línguas através do Workplace. Estamos em diferentes culturas. Então, hoje a gente tem essa plataforma que acaba conectando a todos nós. Somos mais de 24 mil colaboradores e quase 600 lojas, né? Operações aí. Eu acho que aí você já deu um cenário, assim, expandido para a gente, né, Lise? Muito obrigada. E uma coisa que eu queria ressaltar, que a gente estava conversando um pouquinho antes, e que, como o Bruno falou, nesse processo todo aí que a gente está acompanhando de trabalho, mais de um ano aí de Workplace, de pré-projeto também, a gente sempre viu a cultura e o DNA de vocês muito forte, né? Sempre impregnado em todas as atitudes. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vejo, assim, que tem uma questão de postura. Eu lembro de uma reunião que a gente teve ali no início, quando começou essa história lá em março, que tu disse assim, não, se a gente tem problemas, a gente vai enfrentá-los e vamos resolver. Então, para qualquer coisa, eu achei aquilo muito forte para mim, me deu um exemplo de gestão, assim, de postura mesmo. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa cultura para que a gente pudesse aprender aqui. A Renner, realmente, eu acho que tu trouxeste bem, assim, a gente tem uma consistência muito forte enquanto negócio, que ela está bem enraizada aí na nossa proposta, né, no nosso grande propósito, que é encantar todos, porque é a nossa realização. Então, esse propósito, ele permeia todas as empresas, né, a Renner, Yukon, Realize, Kamikado, Ashua, todo colaborador Renner, a gente diz que ele não é um colaborador, ele é um encantador de clientes. Então, todos os programas e práticas que a gente tem, né, dentro da empresa, eles sempre estão, né, ali para fomentar esse ciclo que a gente diz de quem encanta é encantado. E temos todos os nossos valores corporativos, como exemplo, dono do negócio, né, como a questão também de sustentabilidade, enfim, todos os nossos valores de agilidade. Então, a gente tem uma série de valores aí, né, que pautam os nossos comportamentos. E tem uma frase também bastante emblemática aí na nossa cultura, que a gente diz que não sabendo que é impossível, a gente vai lá e faz.
até implementar, por exemplo, um workplace aí dentro de um prazo bastante recorde, assim. Então, sim, acho que a essência da nossa cultura está muito presente, né, no que a gente faz e no como a gente faz. A gente diz que a gente é muito walking the talk, né? E até comentava um pouquinho antes da gente abrir esse fórum aí, né, para todos vocês. A gente comentava que é um diferencial, né, da Render no mercado, justamente a nossa cultura sólida e corporativa. Obrigada, Lívia. Assim você já deu, a gente entende um pouquinho mais, né? Porque tem uma percepção de mercado, mas quando a gente ouve vocês falando é mais forte ainda. Então, agora, nesse slide aqui, eu queria primeiro ouvir um pouquinho que o Bruno abrisse o microfone aqui com a gente, porque a gente vai contar essa historinha aqui, né, Bruno? De cronograma mesmo, de uma linha de tempo. Eu estou pensando aqui numa linha de tempo. Então, primeiro eu queria a visão do Bruno aí, como o Bruno ele foi modesto ali na apresentação, gente, mas ele tem nesse percurso dele aí de workplace, ele tem mais de 30 grandes corporações aí de projetos de sucesso de workplace, né, Bruno? Nesse período. Então, ele tem muita experiência para nos agregar aqui, e foi muito, muito importante a liderança dele nesse projeto do Workplace para Lojas Renner. Então, eu queria que você contasse um pouco disso, Bruno. Não, super obrigado, Carla. Eu acho que é um ponto que até conversei bastante com a Lise e com o Thiago, bastante conversas que a gente teve, é que existe uma jornada de sucesso, né? A gente não pode negar que existem melhores práticas, principalmente se tratando de plataforma de comunicação. Então, não é somente o fato de alcançar todos na empresa, né? É alcançar da maneira correta, de você ter uma estrutura de grupos que a gente pode discutir um pouquinho mais adiante. E tem todo um processo, desde o dia 1, da gente conversar e explicar o workplace até a implementação. Alguns fatos que eu quero comentar que eu acho que foram bem visíveis nessa jornada de sucesso da Renner. Primeiro ponto, a gente tentou, e a Leste ela teve um papel fundamental disso, de encontrar o ROI da plataforma. Né? Quais são os casos de uso? Por que está implementando o Workplace? Eu acho que vai além da comunicação. Né? Então, a gente precisa aprofundar na necessidade de negócio, entender os casos de uso específicos. Será que é para diminuir a distância entre o executivo e os funcionários da loja? Será que é para estender a cultura até a ponta? E isso foi feito de maneira super efetiva da Leste. Um outro ponto importante foi o piloto, né? Uma coisa que eu sempre menciono, e mencionei bastante isso para o Thiago, das conversas que a gente tivemos juntos, é que o piloto ele não é orgânico, o piloto ele tem que ser organizado, né? O piloto ele tem que ter objetivos claros. E a Leste ela fez um papel super bacana de organizar isso de maneira consultiva, de encontrar o momento certo de fazer um processo tanto de ativar a conta até um plano de comunicação para a gente poder alcançar o nosso objetivo. E um ponto bastante interessante, depois fica aberto para você complementar, Carla, eu acho que é entender um pouquinho quais são os casos de sucesso que nós temos a nível mundial. Então, eu, a Liz, o Thiago, tanto a Leste, a gente aprofundou muito isso, né? Como outras empresas utilizam o Workplace? Que necessidade de negócio eles, de fato, endereçaram? Então, uma dos bate-papos que nós tivemos junto com a Liz e com o Thiago, até com os próprios executivos da Renner, foi justamente aprofundar esse tema, né? Poxa, como se utiliza o Workplace no mercado? E eu gosto muito disso, porque quando se faz um trabalho desde o início, de maneira correta, sensata, seguindo melhores práticas, o Thiago mencionou muito bem, entendendo o momento correto do ponto de vista cultural, né? Entendendo quem poderia ser o sponsor, o resultado não pode ser melhor do que efetivamente que a gente tem hoje, né? Então eu fico muito orgulhoso e super agradeço a Lise e o Thiago por nos escutar, que muitas vezes eu e a Carla a gente foi insistente em alguns pontos justamente para garantir aí o projeto que fosse extremamente bem sucedido. E eu concordo com a Lise, foi um lançamento em tempo recorde, considerando o tamanho, a complexidade. Porém, eu acho que tem um aspecto que facilitou muito esse processo de implementação, que foi a cultura, né? Quando você tem uma cultura conectada, um público que conhece as diretrizes, os princípios da empresa, essa conexão ela é orgânica. A gente só está intermediando essas duas pontas. Então, acho que isso facilitou bastante todo o processo de implementação. Bruno, muito obrigada aí. Eu acho que você falou coisas super importantes, e aí eu acho que a Liz e o Thiago têm muita propriedade para falar sobre isso, né? Sobre essa questão, como que a gente trouxe os casos que fizessem sentido, primeiro para o varejo, né?
uma grande companhia espalhada geograficamente, espalhada com uma complexidade de públicos diferentes, espalhada no sentido que a gente tinha, acho que a Elis vai poder contar, né? Eu não quero, assim, essa questão da holding junto com grandes marcas, né? Então, aí a gente teve uma primeira fase, depois do projeto OK, vamos, né, Elis? Depois de várias conversas, a gente teve, em outubro, uma oportunidade de fazer um piloto importante num programa que você já tinha interno, né? Então, eu queria que a Elis e o Thiago contassem um pouquinho sobre isso, né, Bruno? Porque esse acho que é um modelo que pode inspirar outros parceiros nossos que estão aqui e que estão precisando de ajuda nesse momento de como viabilizar o workplace nas suas organizações, né? Com certeza, Carla. Exatamente. E aí, time, o Thiago vai me complementando, mas acho que até a nossa história, a nossa linha do tempo, ela começa anterior aí a 2019, porque no passado, aí, Carla e eu já tínhamos conversado lá em 2017, eu acho, né, Carla? E 2017 foi nosso primeiro almoço, videoconferência com a Clarice, lembra? isso aí. Então, a gente já tinha desejo de implementar uma plataforma que a gente conseguisse conversar com todos os colaboradores, que a dependência que a Renner tinha do seu público de líderes era muito grande para fazer a informação chegar lá na ponta, né? Chegar no colaborador que estava mais perto do cliente, né? Que é o nosso colaborador de loja. Então, a gente tinha essa dependência muito grande e uma vontade já de evoluir para uma plataforma que conseguisse nos dar um suporte nesse sentido, né? Mas aí, oportunamente, né, e com devidos patrocínios, em 2019, ali em outubro, a gente tem um grande programa de desenvolvimento interno chamado Magia Renner. Então, o Magia Renner, normalmente, ele acontece uma vez por ano na companhia, atinge todos os nossos colaboradores, né? Aí eu tô falando de público Renner, tá? Não dos demais negócios. E aí o Magia, quando ele vem, ele sempre deixa um legado, né? O Magia vem, ele ajuda a gente em alguma transformação cultural que a empresa está vivendo no momento e deixa sempre um legado. E na época eu me lembro que eu conversei com a equipe de educação corporativa e a Jace, aí, nossa grande, né, apoiadora. Não, eu vou rodar um piloto, né, do Workplace e vai ser com Magia. Então a gente teve uma equipe super envolvida, né, com TI, educação, a própria área de RH como um todo, assim, envolvida na implementação desse piloto que a gente começou, então, né, com a amostra de colaboradores da administração da Renner, e a gente está falando de uma população menor, em torno de 1.000 colaboradores. E quando a gente fez o teste, né, Bruno, e aí, Thiago, também, a gente já viu, nossa, isso aqui é um potencial enorme, né? Então, para a gente, obviamente, alavancar ainda mais o negócio e, principalmente, a transformação digital que a empresa está vivendo, né, gente? Então, porque a Renner também, ela diz que formalmente a gente entrou num ciclo de transformação em 2019, né? Apesar de 2018 a gente já falar sobre o tema, já ter alguns projetos estruturantes super importantes aí para a companhia. E a gente viu a oportunidade de lançar algo que pudesse ser uma base aí da nossa transformação digital, que é o Workplace. Então, a gente começou com um piloto e a partir dali a nossa linha do tempo ela foi avançando. Quer me complementar, Ti, que é da sequência linha do tempo? Não, acho só falando que o quanto essa questão do fazer com consistência, né, para nós é importante, né? Eu acho que o Magia nos trouxe essa consistência, né, para iniciar um projeto com tanta relevância, né? Ele trouxe ali uma base extremamente forte já cultural, então a gente se aproveitou ali do Magia para fazer uma inserção de uma ferramenta que a gente tinha assim uma expectativa, né, ali a curto prazo, nem vou falar de médio prazo, mas a curto prazo, de utilizar ela como uma ferramenta de fato de gestão de cultura, né, de comunicação, de processos de dia a dia. E a gente, naquele momento inicial, a gente iniciou a POC do Magia em outubro, né, e acho que em novembro teve ali a Blitz para realmente fazer um pouco mais de barulho dentro da empresa. Né, ali a gente já percebeu já o potencial que a gente tinha na mão. Né? Era um público bem restrito, como a Lizzie falou, a gente tinha ali menos de 2.000 pessoas no primeiro, né, step do piloto, né? Mas já em janeiro a gente começou a expandir esse processo, né? E levamos eles ali para os CDs, né? E já iniciamos também a levada para as lojas. E por que isso é positivo, né? Porque o nosso piloto do Magia, né? Ele iniciou com ADM, assim, um público muito diferente, inclusive, do nosso público maior, né? Das nossas públicos de loja, que tem uma outra característica, que tem um outro dia a dia, e é onde a gente realmente sentia uma necessidade mais forte de se comunicar com eles. Né? Então, acho que serviu esse segundo step do piloto do Workplace, né, junto com Magia, para a gente poder chegar ali um público de CDs e lojas que se aproxima um pouco mais do nosso objetivo final. Né? E nesse processo todo, né, óbvio, né, foi um momento ali onde a equipe de educação corporativa usou muito dessa plataforma, né? Então a gente meio que deixou assim, tá, isso aqui é de vocês agora, vocês toquem aqui porque vocês estão pilotando, estão testando.
E no paralelo, a gente começou N debates, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente depois aqui, de como a gente começava a transformar tudo aquilo que a gente já fazia a nível de comunicação, né, acho que num primeiro passo, assim, a nível de comunicação, para migrar para o Workplace, né, conversando muito ali com o Bruno e com a Alex sobre como isso para o negócio ia, né, a médio ou longo prazo, trazer novas vantagens, né, e algo que a gente já percebia ali também um potencial absurdo, né, que a gente não explorou quase nada ainda, né? A gente está ainda numa plataforma que a gente tem tanto potencial pela frente que eu não consigo nem enxergar ainda o limite, né? Então, assim, lá a gente já enxergava isso, já começou a pilotar algumas ideias, né? E eu acho que quando a gente lançou, de fato, o Workplace ali em fevereiro, né, desse ano, né, ali no pré-Covid, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, a gente lançou já uma plataforma que ela já tinha já um entendimento, né, de um público mais ADM, sobre como funcionava. Já tinha iniciado já um movimento já nas lojas da Renner, né, neste caso, né, junto com o Magia. O público ADM da Yukon já tinha bebido um pouquinho já do processo, a Realize também, enquanto financeira, né, que bebe um pouco do nosso ADM também, né, viveu esse momento inicial do Magia no piloto. Mas a gente tinha ali um público ainda de lojas Yukon, de lojas Kamikado, né, de ADM Kamikado, que não tinha entrado ainda de nenhuma forma na plataforma, né? Então, todo esse processo de lançamento, né, ali em fevereiro, né, por mais que a gente já tivesse vivido ali N steps com outros públicos, né, oficializar naquele momento a plataforma com um público que era, né, muito diverso, né, para mais de uma empresa, né, ao mesmo tempo, né, mais de uma empresa e mais de um país. Então, a gente lançou o Workplace em português, em inglês e espanhol, simultaneamente. Né? Eu falei, até eu teve um dia que eu estava com a nossa agência aqui de comunicação, né, a Happy House nos atende, né, e a gente estava tentando esquematizar como seria ali o primeiro passo da comunicação. A gente teve que começar a desenhar num quadro, né, todos os públicos que a gente tinha para fazer o lançamento, em qual língua eles tinham que receber a comunicação e com qual chamada, porque alguns eram, olha, veio para ficar, porque eles tinham visto no Magia já, né? Outros era, chegou, porque eles não tinham visto ainda. Então, fazer todo aquele esquema de para quem comunicar o quê, né, já mostrou ali a complexidade que seria, né, de administrar posteriormente a plataforma, né, e fazer toda a gestão ali, né, depois do ambiente. E aí, né, Tio, acho que vale complementar ali o que o Bruno até trouxe, que teve uma parada, né, nessa linha do tempo aí de conversas com a nossa diretoria de RH, de TI, quando a gente viu que a POC, né, que o nosso piloto deu muito certo, a gente viu, tá, é um caminho sem volta, né? Então, vamos em frente, até porque a Renner tá nessa jornada de transformação digital, e o próprio RH, né, proporcionou, a comunicação, na verdade, proporcionou um call to action aí para todos os colaboradores de gente mais digital. Então, a gente entendia, né, que digitalizar também a experiência do colaborador de comunicação e colaboração seria muito efetivo para a cultura. Então, teve, sim, um grande patrocínio, né, das diretorias envolvidas aí com a implantação, e depois esse patrocínio só, né, aumentou ainda mais no restante do board. E eu vi algumas perguntas aqui no chat também perguntando o que é o programa Magia Renner. Então, o programa Magia Renner, ele é o nosso grande programa de desenvolvimento, tá? Ele está embaixo da nossa educação corporativa. Ele atinge todos os colaboradores da Renner, né, da marca Renner. E ele é um programa que ele é muito símbolo de cultura. Então, todo ano a Renner promove convenção de líderes, a gente trabalha ali desafios do negócio, faz um grande alinhamento, né, dos temas de transformação da empresa no momento, e o que a gente trabalha na convenção, depois a gente desdobra para todos os colaboradores através do Magia Renner. Então, ele acontece, né, em todas as unidades de negócio, em diferentes formatos, mas ele sempre tem aí, né, uma pegada muito forte de inovação, de tecnologia, enfim, para tornar a experiência, né, de aprendizado aí muito interessante. Então, foi esse que o Magia de 2019 veio e entregou para a gente, né? Ele acabou proporcionando a nossa experiência com o Workplace, que, como eu falei, veio para ficar. Até a gente falava hoje, não sei como é que a gente enfrentaria uma crise como a gente está enfrentando agora se não tivesse uma plataforma de comunicação como essa, né? Exato. Mas a gente conta um pouquinho mais para frente. Não, eu só queria resumir um minuto bem rápido, talvez para as pessoas que enfim, estão buscando também uma comunicação mais efetiva dentro das empresas. Eu poderia destacar alguns pontos aqui. O primeiro seria transformação digital é inclusiva no sentido de incluir aqueles que estão fora do escritório. A gente tende a pensar a transformação digital somente aqueles que estão dentro, mas o importante é conectar quem fala com o cliente, quem tem as melhores práticas. O segundo ponto que o insight para talvez quem esteja vendo projetos é ter o sponsor executivo correto. Eu acho que a Renner fez isso efetivamente extremamente bem, né, de entender e conseguir criar o elo com a ETI.
A gente não pode esquecer que TI chega no momento que ele vai ter que participar no intuito de viabilização de integração, de viabilização do ponto de vista de entendimento da plataforma, de dar o ok. A Renner fez isso extremamente bem. E eu acho que um último ponto que eu queria mencionar é dentro desse aspecto cultural. Até tem uma pergunta em relação a isso do William. Dentro desse aspecto cultural, né? A importância de você chegar até a ponta e estender um pouquinho a cultura da empresa. E a gente só percebe isso quando passa o momento atual. Eu sei que vocês vão explorar isso um pouquinho mais para frente, mas eu acho isso super bacana. Quando você consegue conectar quem está na ponta, além de você estender a cultura, ele tem um impacto na pessoa. De você reduzir turnover, de você aumentar a produtividade, de você alinhar a estratégia, de você colher feedback. Então, acho que tanto do ponto de vista de cultura quanto de negócio, há benefícios super tangíveis com ter uma comunicação efetiva com esse público. Tá ótimo. Então, agora essa pergunta aqui que todo mundo quer saber, Lise, por favor, aí, né? Conta pra gente, Lise e Thiago, por favor, por que o Workplace? Tudo começa, bom, primeiro a gente foi entender mercado, o que as empresas estavam usando, então a gente fez alguns bens, trocou algumas ideias também com colegas aí de varejo, né? Me lembro que na época até foi conhecer o case do Magazine Luiza aí também com o Workplace, enfim, ser encantada. Então, e tem uma questão também muito relevante, que é a familiaridade que, né, hoje em dia as pessoas têm com o próprio Facebook. Então, tu conseguir usar uma ferramenta que já existe um nível de conhecimento, né, já no viés ali, na questão social, então a gente achou que seria extremamente importante. Fora a própria essência que ela tem, de trazer todos os negócios, né, para dentro da plataforma, conectar todos os colaboradores, né, mesmo aqueles que a gente não tinha aí hoje um canal, né, de comunicação, como o Bruno trouxe. Então, certamente, ele é uma ferramenta, né, de inclusão para dentro da comunicação interna. E uma questão de fluir dentro de um ambiente amigável, né, que tem tanto a comunicação e a colaboração como essência, assim. Então, acho que o viés social que a ferramenta tem hoje é uma das fortalezas que a gente, inclusive, trabalha no processo de comunicação. Além de poder trabalhar outras mídias que até então a gente não tinha, né, plataformas que conseguissem, né, aportar. Então, a gente ganha, né, em função dessa familiaridade que o colaborador já tem com que ele lida lá no lado pessoal dele. E, além do mais, a gente conseguiu conectar todo o nosso ecossistema corporativo aí, né, como o slide aí apresenta. E, gente, um ganho super incrível também é o fato da própria ferramenta traduzir os nossos conteúdos. Então, hoje, né, a gente posta lá, a gente tem todo um cuidado, obviamente, de postar uma mensagem, né, na devida língua, quando a gente cria, né, imagens aí de campanhas, mas a ferramenta traduz automaticamente para o espanhol, para o inglês, para o mandarim, para a nossa galera lá da China. Então, nos dá também uma tranquilidade que eu estou falando de uma plataforma que é robusta para atender uma empresa multinacional, como é hoje a Lojas Renner S.A. Mas ele trouxe para a gente um senso muito grande de comunidade e pertencimento, e desde que, né, a gente tem agora também um esforço muito interno de cultura, de integração das empresas, desse ecossistema que é a Lojas Renner S.A., né, as empresas estão cada vez com esse sentimento, né, de fazerem parte de algo muito maior, e o Workplace, eu não tenho dúvida que é a ferramenta que mais colocou isso em pauta dentro da companhia. Além, obviamente, das conversas do board, enfim, de reunião de alinhamento dos líderes, o Workplace trouxe de uma forma visível, né, com a participação dos colaboradores, uma sensação de pertencimento SA muito forte, como a gente nunca teve na companhia. E, obviamente, né, a experiência do colaborador ela é muito mais fluida dentro de uma plataforma da qual ele já conhece, tinha familiaridade, e trazendo pautas cooperativas, digamos que a nossa comunicação ela ficou muito mais leve, né, muito mais fluida, assim. Então, eu digo que tem muito a ver com isso. E, de novo, ela aporta a nossa transformação digital. É uma ferramenta, né, que nos ajuda aí nessa transformação digital, porque a nossa própria experiência com o colaborador, ela acabou, né, sendo digitalizada, que até então a gente não tinha. Então, é um super, super ganho, assim. E tem essa frase até que está nesse slide, que é como a gente hoje pauta a nossa transformação digital, que a gente diz que ser digital é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Claro que o Workplace é a ferramenta, né? Ela proporciona uma experiência muito diferente para o nosso colaborador, mas é o que a gente coloca lá dentro, é a nossa cultura, né? O que recheia aquele conteúdo que está lá, é a relevância, né, do que a gente cria lá dentro, é a voz da diretoria que está lá dentro.
que dá relevância e que ajuda a gente aí nessa transformação digital, né? Sempre e a Renner tem o valor gente, né? Então, para a gente foi importante. E a gente embalou tanto a apresentação, né, o lançamento da plataforma para os colaboradores, quanto outras novidades, né, de programas e serviços que a gente está oferecendo para o colaborador, dentro desse call to action de gente mais digital, porque, né, de novo, ser digital é muito mais sobre pessoas, então a gente conseguiu também pautar o nosso valor gente aí, né, nessa transformação. Quer me complementar, Tati, ou... Não, eu queria trazer só 2 exemplos rapidinhos, assim, que eu lembro bem, não vai nem mas de agora mesmo, tá? Sobre essa questão do senso de pertencimento da plataforma, né, de como ele aproxima comunidades. Acho que o case número 1 é a questão da Argentina, como a gente já falou aqui, tá nos bastidores aqui, quanto eles são um público extremamente, né, receptível, né, assim, os argentinos invadiram, né, o Workplace, eles são, vamos lá, numericamente muito menores do que o público do Brasil, por exemplo, são menores, inclusive, que o Uruguai, né? Mas eles, enquanto usam na plataforma, eles têm dado um baita exemplo de como eles se sentiram ali pertencidos com aquilo, né? E se uniram nessa plataforma para interagir com todos, né? E uma outra coisa que eu lembrei, esses dias eu estava conversando com a nossa coordenadora, né, de RH lá na China, né, a Mônica Mao, né? Ela é chinesa, enfim, lá o escritório na sua maioria são, né, com chineses, né? E o mandarim é a língua original deles, eles usam muito o inglês, obviamente, mas eu pedi para ela me mandar um print de uma tela de como ela estava enxergando, né, o Workplace naquele momento, né? Eu tinha uma dúvida ali para tirar com ela. E ela me mandou e ele estava todo em mandarim, né? Eu achei aquilo tão incrível, porque assim, a gente fez um conteúdo em português, colocamos ali, a gente sabia, obviamente, tinha essa tradução, mas tu enxergar isso, sob o ponto de vista deles, eles estão vendo aquela ferramenta, né? Na língua deles, né? Eles estão se sentindo, de fato, um pertencimento. Quando a gente estava falando do projeto, e tem essa etapa lá que o Bruno sempre trouxe isso, né? Quando a gente constrói o ROI do projeto, da motivação, eu lembro que eu perguntei para vocês, a gente falou sobre isso, eu e o Bruno perguntamos, na verdade, aonde a gente ia embarcar o projeto do Workplace no corporativo da Lojas Renner, né, Lise? E aí você trouxe muito forte essa questão vocês trouxeram do Lojas Renner S.A. e do Gente Mais Digital. Então, eu acho que isso é uma grande lição para todos, o quanto o Workplace, como ele é uma ferramenta cross para a companhia toda, quando a gente consegue embarcar ele num propósito grande, né? Sim, a comunicação é importante, mas tá dentro de gente ainda, né? E o digital também. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, porque isso é importante para as pessoas conseguirem ter noção do tamanho do projeto, né? Conta um pouquinho para a gente o que é esse projeto Gente Mais Digital aí na Lojas Renner. A gente está vivendo uma transformação digital, assim como todo o mercado, certamente todas as empresas, né, profissionais de comunicação que estão acompanhando a live sabem, né, estamos todos no mesmo barco. Então, oficialmente, a gente começou essa jornada final de 2018, 2019, quando a gente levou o tema, né, para a nossa convenção de líderes, e depois isso veio no Magia. E a gente, né, a empresa vem trabalhando essa transformação com projetos estruturantes, estratégicos aí para o negócio, que vão, né, ser o alicerce aí, né, dessa transformação digital. Mas a gente também entendia que o próprio RH tem um papel, né, de fazer a gestão da mudança para, né, o tema de transformação da companhia, que é a jornada digital. Então, a gente estava em discussões, a gente estava, né, olhando o Workplace como ferramenta, a própria equipe de educação avaliando, né, uma plataforma bem mais colaborativa, amigável, enfim, de aprendizado. A gente viu diversas frentes acontecendo dentro do RH para a gente alavancar a transformação digital da companhia. Então, a gente achou importante, né, não ir apresentando essas iniciativas de forma isolada para o colaborador, mas ele entender que isso está a serviço da transformação digital a qual a Lojas Renner S.A. está vivenciando. Então, a gente foi conectando isso até para fazer um storytelling para o colaborador que faça lógica. Então, a gente começou, por exemplo, revendo toda a nossa avaliação de competência, uma transformação bem importante, bem estrutural, até eu diria, para a jornada digital acontecer. Então, a gente, inclusive, uma das competências que a gente implementou é essa de fazer junto, que eu comentei que foi a tônica, né, de como esse projeto foi conduzido. Então, a gente olhou para as competências, que é assim que a gente, né, contrata, avalia os colaboradores. E esse foi o primeiro grande lançamento. Depois disso, o que veio? Veio o Workplace, com uma ferramenta para, sim, estimular a comunicação, mas a colaboração. Porque fazer junto também tem o viés de colaboração.
né? E aprender sempre é outro. Então, né, o Workplace também tem essas características aí na sua essência, né? Informação sempre está a serviço do desenvolvimento também. Então, a gente fez um segundo grande lançamento desse conceito de gente mais digital com Workplace. E isso não parou por aí. Depois veio a Degree, que é a nossa plataforma de educação corporativa, e outros grandes, né, outras grandes revisões aí de programas e práticas ou implementação de ferramentas, a gente tem colocado embaixo desse grande guarda-chuva, que é a gente mais digital. Mas significando de novo, né, que a nossa jornada ela é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Então tem um pouco esse pano de fundo, sabe, Carla, de criar uma estrutura, né, para que o colaborador associe que a gente está instrumentalizando para que ele consiga, né, fazer a transformação digital também ali no dia a dia dele. Então esse foi o grande pano de fundo, assim. Eu lembro muito disso do Thiago falando dessa questão quanto é importante para vocês da fluência digital, né? Eles entenderem que eles fazem parte dessa transformação, né? E como esse empoderamento, eu acho que isso foi um grande acerto de vocês como companhia e como projeto também. Por isso que eu queria que você contasse para a gente. Perfeito. E aí, agora eu vou pedir para o Thiago aqui, que o Thiago cuida do dia a dia, né, Liz, do Workplace. Isso aí. E aí eu queria que ele contasse para a gente como que o Workplace está tendo esse hub de conectividade. Eu acho que, como falei, a gente não sabe como hoje a gente estaria fazendo o nosso trabalho sem Workplace, né? Se eu olhar tudo que a gente fazia pré-Workplace e o que a gente faz agora, a mudança ela é gigantesca, né? O processo que a gente tem implementado, ele teve uma alteração muito grande. Como eu falei, a gente começou a pensar em como a gente ia fazer isso, né? Antes mesmo, durante o piloto do Magia. Né? A gente estava vendo magia acontecer ali, vendo as pessoas interagindo e pensando, como é que eu vou adaptar esse processo para dentro desse ambiente novo? Né? E a gente ali já tomando a decisão, inclusive, sobre como a nossa comunicação precisava ser cada vez mais SA. Né? Então, assim, não existia mais ali uma comunicação... Não é que não exista, né? Ainda tem processos que são de Renner com Kamikado, mas o macro, o institucional, né, ele passava ali, impreterivelmente, a ser SA. Então, todo o nosso processo de comunicação migrou para um modelo SA. Assim, os nossos canais passaram a ter um viés SA, né? As nossas campanhas sempre pensando em qual público está sendo impactado, né? Sempre pensando no SA. Então, as empresas sempre consultadas sobre, né, cada movimento que a gente está realizando. E isso hoje é muito presente. Né? Hoje, quando eu posto qualquer coisa no Workplace, né, eu preciso entender que eu tenho tantos públicos sendo atingidos, né? Óbvio que eu posso segmentar isso se eu quiser. Eu tenho grupos de diferentes empresas dentro do Workplace. Né? Eu tenho ali o meu geral, né? Que a gente chama, que é o Conexão SA, que é o nosso grande grupo. Né? É onde a gente realmente coloca toda a nossa comunicação institucional, faz as lives, né? Realiza os comunicados que são importantes, e a empresa se comunicando com o colaborador e ele interagindo com aquelas postagens, né? Mas a gente também tem abaixo disso os grupos das empresas, né? Então, assim, Renner tem seu grupo, a Yukon tem seu grupo, a Kamikado tem seu grupo, né? O pessoal da Latam tem um grupo próprio, tem um grupo do pessoal lá de Xangai na Ásia. Então, tem essas subdivisões que nos permitem, inclusive, capilarizar a comunicação de acordo com o que a gente precisa. Né? Então, todo o institucional que é SA, a gente concentra ali num grande grupo Conexão SA, né? Nossas campanhas que sempre estimulam a participação, que estimulam ali, né, esse conhecimento e as experiências, né, mas tem os grupos também individuais que permitem que as empresas, inclusive, vivam, né, a gente falou muito sobre isso, que as empresas vivam ainda os seus mundinhos, né, porque são empresas bem diferentes, né, em alguns níveis, né, a Yukon, muito jovem, né, a Renner, né, com uma cultura muito mais antiga, né, a Kamikado, que veio, né, durante o processo, a Renner adquiriu a Kamikado, né, em 2015, 2014, não lembro agora, Liz. Né? Então, assim, a Kamikado surgiu no meio do processo, então, assim, a cultura Renner, para eles também foi se inserindo aos poucos, ainda está nesse processo ainda da cultura de grupo, então eles têm a sua forma de fazer as coisas. A Realize nasceu dentro da Renner, né, mas ela é uma financeira, né, ela tem um modelo mais startup, mais digital, já desde a sua origem. Então, assim, as empresas têm muitas diferenças, né? Então, esses espaços individuais serviram, né, para que a comunicação, né, também tenha essa segmentação, né, também tenha essa possibilidade. E eu falei, nossos canais SA, tem aqui alguns exemplos aqui que a Carol colocou na tela para a gente. Né? A gente tinha, por exemplo, um canal Renner, né, que era um canal de vídeo, né, extremamente cultural e muito antigo na empresa, né, onde a cada 2 meses a gente levava sempre um conteúdo de 15 minutos para os colaboradores, né, isso pensando em Renner e Realize.
né? Chegava nas lojas, via a liderança que tinha que passar esse vídeo para eles, e um PP na loja, um momento ali, um ponto de partida, né, no início de cada um dos turnos. Então, sempre na dependência desses canais passarem, né, pelos gestores para chegarem de fato na ponta, né? E com o Workplace e com esse ambiente SA, a gente transformou esse canal em um canal SA, então ele passa a ser um canal de vídeo SA, né, que a gente quer fazer com mais frequência, um pouco menor, né, em um ambiente online que precisa de rapidez, né, que precisa um pouco mais de agilidade. Então, levar isso e agora direto para o colaborador, né? A gente não depende mais que o gestor, né, pare ali um momento e transmita isso para ele, né? Ele pode, a hora que ele quiser, pegar o celular dele e olhar, que legal, né? Olha que legal esse conteúdo, ele pode marcar lá, quero ver depois, né? Quero ver quando eu chegar em casa, quero ver, né, durante o meu almoço. Então, ele tem essa liberdade de fazer isso. Óbvio que a gente não perdeu, né, os nossos ritos, né, principais. Então, assim, a gente segue tendo esses momentos, né, de pontos de partida na loja, né, que ainda servem ainda para levar as comunicações mais importantes, mas elas vêm agora como um reforço, né? O Workplace, ele deu a capilaridade, né, que a gente não tinha antes. Então, todo esse processo de migração de campanhas, né, e de comunicação, né, teve esse viés. A gente tem hoje uma news, né, que a gente fazia toda quinta-feira uma news, né, por e-mail. Hoje a nossa news ela é diária. Então, assim, diariamente a gente está ali postando conteúdos, né, para os colaboradores. Então, assim, a gente tem toda uma agência trabalhando junto com a gente para produzir conteúdos diários, né, sobre todos os aspectos da empresa, né? E assim, isso é o que a gente produz, né? Pensem o que o resto da companhia já produz de conteúdo, né? A gente falou muito aqui sobre o pessoal da Universidade Renner. Eles são produtores de conteúdos natos, né? Então, assim, eles estão ali junto com a gente produzindo conteúdo e treinamentos e capacitações, né? Óbvio que eles têm a plataforma deles também, né? Que é a da UR, mas sempre fazendo a vitrine no Workplace, né? E levando para dentro desse novo ambiente. Então, assim, para nós foi essencial esse processo, né? E aqui a gente entra num outro tema aqui, que é os bate-papos com a diretoria, né? E o engajamento de liderança, né? Queria que a Liz introduzisse um pouquinho principalmente o engajamento de líderes aqui, que a gente começou já há bastante tempo a conversar. Acho que o Bruno também trouxe isso, de como a gente lá no início do processo, né, engajou lideranças, né, e os executivos para comprarem essa ferramenta e, de fato, né, a gente ter hoje o sucesso que a gente tem nesse nível, né? E aí, para engajar a liderança, de novo, né? Acho que o piloto, a POC que a gente fez, comprovou, né, a efetividade aí da ferramenta e o potencial que a gente tinha, inclusive, né, para levar nossa cultura, para aproximar até a diretoria dos colaboradores, né? Então, a gente conseguiu, num primeiro nível ali com a diretoria de RH e de TI. Depois, para vocês terem noção, assim, de como é que foi a nossa implementação, a gente levou o assunto para todo o board, então a gente apresentou numa reunião de diretoria a implantação, como é que seria a estratégia, e ali a gente já conseguiu o patrocínio de todos os demais diretores da implementação. Então, quando a gente implementou, que foi ali fevereiro, né, a gente, um mês depois veio a crise, a gente fechou as nossas unidades, a gente colocou todo mundo em trabalho remoto, que a gente também tinha recém-lançado, né, Ti? Então foi outra novidade do Gente Mais Digital, a modalidade de home office, que ainda não tinha, então a gente implementou antes, né, dessa crise toda, o que foi, né, uma maravilha, porque a gente estava com as plataformas e a forma de trabalhar, né, estruturadas. Então, um mês antes ali, então, a gente implementou e logo depois veio a crise. Então, a gente, como é que a gente mantém os colaboradores conectados? A gente estava com 4 mil e poucos usuários e hoje a gente está aí com 19 mil aí na nossa linha do tempo. Então, a gente foi, então, conversando com a diretoria. Eu faço parte do comitê hoje que a gente olha para o tema, né, a crise do Covid. Diariamente a gente tem reuniões. E eu tinha um espaço de fala nessas reuniões para poder falar do workplace, né? Para poder falar de como é que a comunicação que aquele grupo definia ali, né? Que seria a diretriz, seria informada através do workplace. E aí o próprio Fábio, os demais diretores, gente, a gente tem que aumentar o número de usuários na plataforma, porque a gente estava perdendo, né, o espaço de comunicação com os colaboradores que estavam afastados, né? Então, em modalidade de suspensão de contrato de trabalho, ou em modalidade realmente redução de jornada. Então, a gente viu um enorme potencial para manter a comunicação da companhia em esse período tão crítico que a gente estava vivendo através da plataforma. E aí, os próprios diretores trouxeram isso em pauta, e aí a gente reformulou todo um bate-papo que a gente tinha com a diretoria, que acontecia presencialmente, com número restrito de colaboradores, a gente tornou ele exponencial. Então, com essa plataforma, a gente conseguiu, de um evento pequeno, que era numa sala presencial, levar isso para os nossos mais, hoje, 19 mil colaboradores que estão dentro da plataforma. Para vocês entenderem a importância que a própria diretoria, né, via na ferramenta. Então, agora, uma vez por mês, a gente tem bate-papos com a diretoria para falar de temáticas que são importantes aí para o negócio,
quando a gente aderiu à MP, por exemplo, assunto super sensível, né, que a gente preparou as lideranças no processo de comunicação, a diretora disse, não, nós vamos usar o Workplace para comunicar, nós vamos fazer um bate-papo para poder falar, esclarecer dúvidas dos colaboradores. Olha o impacto que isso tem, né? E estava lá todos os nossos diretores para esclarecer, né, a nossa forma de aderir, por exemplo, à MP. Então, é um exemplo de temática, mas de relevância que a plataforma, né, agora tem no nosso dia a dia, ao ponto de ser um canal que a própria diretoria vem e pede para a gente, vamos fazer, né? Então, isso é maravilhoso, assim. Então, acho que como o Thiago bem trouxe, assim, a gente fez todo um deparo, né, do que a gente tinha com a inserção de um canal que tem mais aderência hoje, né, com o nosso dia a dia, com o que a gente vive na empresa. Então, a gente fez todo um deparo junto com os negócios para a gente utilizar, né, a ferramenta da melhor forma possível até agora, mas a gente sabe que ela tem potencial para muito mais do que a gente tem feito. Assim. Eu acho que é importante também, né, Thiago e Liz, a gente reforçar aqui a participação do CEO de vocês na plataforma desde o início do projeto, né? Eu acho que o Fábio foi um patrocinador aí desde do pré-projeto, né, Liz? Acho que é importante a gente reforçar esse papel, né? Com certeza, cara. Nossa, o Fábio é um dos promotores aí, né, do Workplace dentro da companhia. Ele entende a importância que o canal tem, ele entende a importância que a voz e a imagem dele tem para esse canal também, para a gente fomentar, né, o engajamento e a própria adesão dos colaboradores. Então, sim, ele é uma figura muito ativa lá dentro e a nossa área suportando aí, né, a ele de como fazer uma melhor gestão até do perfil dele, para estar muito próximo. O Fábio tem uma essência muito colaborativa. Eu sei que tem gente na audiência que já trabalhou com ele, estou recebendo umas mensagens aqui no paralelo. Então, é muito é muito da gestão dele, do estilo dele. Então, a plataforma só está aderente realmente ao nosso modelo aí de gestão. Posso fazer um comentário, Carla? Eu acho que assim, a importância de você engajar o executivo no processo de convencimento, né? Muitas vezes, quando se implementa uma plataforma de colaboração, se esquece nesse ponto. Por isso, a gente insiste muito de ter uma jornada de sucesso. Entre elas, a jornada é você criar uma governança para a plataforma. Teve uma pessoa que fez a pergunta, Érica, todo no Workplace acontece via grupos, então você vai ter grupos oficiais da empresa com base nas necessidades de negócio e você vai praticamente definir a governança daqueles grupos. Então, quando se segue os pilares de sucesso do projeto, onde a Leste pode ajudar vocês de maneira super efetiva, e eu acho que a Leste é um dos poucos parceiros que consegue entregar um serviço fim a fim do Workplace. Ajuda desde o início do projeto de entendimento, de viabilização de ROI, implementação e pós-vendas através de chatbots também. Então, eles conseguem entregar todo esse serviço fim a fim e é muito importante gastar uma energia para ter esse engajamento executivo. E quando se engaja o executivo, vai além de comunicação. Talvez, se eu pudesse compartilhar uma dica para quem está nesse processo de comunicação interna, é esquecer um pouquinho o viés de comunicação e começar a traduzir isso em negócio, né? Qual que é a importância de ter uma plataforma que vai impactar o KPI dessa pessoa que, de fato, é responsável pela performance da empresa? Então, por isso a importância do benchmark, por isso a importância de entender o que a gente vai o que a gente vai resolver no ponto de vista de caso de uso, justamente para ter essa sensibilização executiva. E dos 60 e poucos projetos que eu participei, quando o executivo ele é engajado a partir de um momento antes do lançamento, o projeto, a chance de ser bem sucedido é extremamente alta, porque ele é participativo, porque ele vai ser colaborativo, a Liz explicou, e ele vai ser aberto. Ele vai participar tanto no ponto de vista de divulgar, quanto de comentário. Tem até uma historinha super bacana de um cliente que ela fez um post e o CEO deixou um coração, né, no post. Aí essa cliente falou assim, nossa, olha, o CEO deixou um coração, nem sabia que ele tinha um. Então, poxa, falta essa aproximação, né? Então, assim, essa participação é super bacana, não só do ponto de vista cultural, de liderança, mas de negócio. E, de novo, pessoa engajada, pessoa mais produtiva, é a pessoa que vai trazer mais retorno e vai ficar na empresa por muito mais tempo. Obrigada, Bruno, pela contribuição aí. Eu queria... Aí esse slide, pessoal, ele traduz um pouco aí, falando... Acho que é fundamental, né, Thiago, a gente falar da historinha da UR, da Universidade Cooperativa, aí do projeto da JAST e tudo que foi desde o início. E a gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre nos bastidores, eu queria que você contasse, Thiago,
Porque todas as empresas aqui também tem talvez uma universidade corporativa, ou já tem isso funcionando com vocês, mas como que é o match disso? Como é a sinergia com o Workplace? Como caminham juntos? Acho que se a gente pensar da seguinte forma, que talvez a empresa sempre tem uma divisão ali de quais são as áreas que mais se conversam com as pessoas, né? É a própria comunicação, né? E as áreas de desenvolvimento, né? Que tem sempre um contato muito mais forte com o colaborador e com a cultura. Né? E como eu falei, o Workplace, para nós aqui, ele começou com um projeto lá, com um programa, né, que é o Magia, né, que ele né, via Universidade Renner, né, e hoje, né, até agora, né, a Universidade Renner segue sendo extremamente relevante dentro da plataforma. Como eu falei, eles têm uma plataforma deles, né, onde tem lá toda a parte de desenvolvimento de fato, né, mas enquanto vitrine, né, para este ambiente de desenvolvimento, o Workplace é extremamente fundamental. A gente está lançando uma nova plataforma lá para desenvolvimento e o Workplace está sendo de vitrine para isso. Né? E a gente fez já até essa questão das lives da diretoria, dos bate-papos. Né? Ele iniciou nesse modelo que a gente tem feito agora aqui na loja Zenner, usando o Zoom, com o multitela, integrando com o Workplace, com um pouco mais de complexidade. Ele iniciou, inclusive, quando o pessoal da UR, né, fez lá um primeiro webinar dentro do Workplace, integrando com o Zoom. Né? Isso foi extremamente legal, foi extremamente positivo, e a gente, né, esse modelo aqui, ele serve muito para o que a gente quer fazer. A gente quer toda uma diretoria se comunicando com as pessoas, a gente não quer uma única pessoa falando, a gente quer realmente um conjunto ali, a gente quer uma conversa, um bate-papo, e serviu muito. Então, assim, eu achei fundamental trazer aqui a questão da participação da UR no dia a dia, né, o quanto eles são, né, enquanto uma área de desenvolvimento, sempre, né, fomentadores da novidade, então eles sempre estão trazendo algo diferente que às vezes a gente se aproveita. Como eu falei, o Workplace, ele né, um produto que ele foi fruto, né, de uma ousadia lá de um programa Magia, né? Então, e ainda hoje a gente bebe muito disso, né? E então essa proximidade das áreas de comunicação e desenvolvimento, né, e muitas vezes em algumas empresas, né, eles ficam juntos na área de recursos humanos, em outras empresas acabam não ficando, a comunicação acaba ficando no marketing, e porventura pode causar algum distanciamento. Já trabalhei com esse modelo também, e é um pouco diferente, né? Mas é fundamental essa conversa do dia a dia com esse tipo de equipe, né? Com esse tipo de trabalho, porque isso causa engajamento. Então, assim, hoje eu tenho o Workplace engajado, não só porque eu faço o meu trabalho de comunicação, porque as áreas estão fazendo os movimentos de projetos dentro do Workplace. Eu também tenho toda uma parte de capacitação e desenvolvimento que começa por ali. Né? E eles migram depois para um outro ambiente que, de fato, tem essa expertise em desenvolvimento. Eu acho que você trouxe uma palavra mágica aqui, Thiago, que é a vitrine, né? A gente está falando com o maior varejista de moda do Brasil, então é a vitrine, né? E para a gente é como que a gente engaja, que a gente vê nos projetos, e esse é eu vejo um dos grandes ROIs aí, como que a gente engaja as outras plataformas, as outras ações, os outros programas maravilhosos que invariavelmente tem nas empresas, como que a gente potencializa através do Workplace, né? Quando a área de comunicação e a área de recursos humanos se empodera disso de verdade, ela faz um grande serviço para a companhia toda. Que eu acho que é isso que vocês estão fazendo aí, né, Lise? Porque pegando todas as ações que já existem, dizendo, bom, como que a gente vai exponencializar, como tu dissesse, né, Lise, dentro do Workplace, né? Então, eu acho que isso, a UR é o caso que coroa isso, é um super exemplo, e a gente demonstra isso nos atos, né? A gente tem umas perguntas ainda, a gente vai fazer 2 ou 3 aqui, mas depois a gente vai responder no MCG. A gente tem mais 2 slides, né? A gente deu 1 horinha do nosso tempo. Então, eu queria, Lise, que a gente falasse um pouquinho desse slide aqui, né? Da fase 0, e aí eu quero trazer um contexto aqui, eu e o Bruno, eu lembro da nossa conversa, vou contar aqui um segredo de bastidor. Lise, Thiago, olhem só. A gente lá falando, gente, como que a gente vai ajudar, né, para sair o projeto da Renner, quem que a gente vai escalar no Facebook, quem que tem escalar dentro da Leste, quem que a gente vai botar de projeto para apoiar e tal. E daqui a pouco a gente olhou o cronograma e falou, não, mas é um varejista desse tamanho, não vai fazer nada em dezembro, gente. Eu e o Bruno, lembra, Bruno? Não vai fazer nada em dezembro. Como assim dezembro? A gente está em outubro, novembro, piloto, gente, vocês vão mexer com loja em dezembro? E ali o Thiago, não, se der certo, nós vamos. Eu falei, não, Bruno, será que não é possível, né? E aí, mais ainda, passou janeiro, e aí, não, mas e liquidação? Vocês vão mexer agora em janeiro? Eu e o Bruno de novo, não, vamos sim.
fevereiro não tem ninguém em Porto Alegre, né? Fevereiro é carnaval, que vai mexer com um projeto desse tamanho. Vamos mexer. Então, eu quero... E ali, esse cronograma de assertividade de vocês, né, que a gente foi apoiando, e acho que vocês foram muito firmes e disruptivo, porque o varejo não faz isso, né? O varejo geralmente pega os projetos todos e deixa quietinho nesse período de final de ano. Foi que preparou aí para que em março, que ninguém sabia o que ia acontecer, né, Lise? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso aqui nesse slide. Eu acho que tem uma visão importante de como, por uma série de conjunções aí, mas muito por essa vivacidade de vocês de fazerem os projetos, vocês estavam prontos em março para realmente enfrentar aquilo que o desconhecido, com uma super plataforma na mão, né? Eu queria que você trouxesse, Lise, a sua visão aí como gerente da área. Claro, não, foi super desafiador mesmo, porque como a gente condicionou a experimentar a plataforma já em outubro, o último trimestre para o varejo é o trimestre chave do ano, né? Quem é do varejo aí sabe bem, né? Mas, enfim, a gente fez, foi muito bem sucedido, a gente não podia perder, né? Acho que o calor ali do próprio engajamento da equipe de trabalho, do patrocínio, né, da diretoria. Então, a gente foi, inclusive, bem provocado, assim, pela diretoria para uma implementação bem rápida, assim. E fora as questões orçamentárias, né, obviamente condicionadas aí, né, a gente viabilizar o projeto, enfim, né, dentro dessa grande transformação da companhia. Então, sim, a gente acelerou e, de novo, né, a gente não sabe o que é impossível, a gente vai lá e faz. Essa é uma tônica da cultura. Deu trabalho, o Thiago super envolvido nisso, uma equipe muito multidisciplinar, então a gente fazendo junto, não dá para fazer, não é só a área capitaneando, né, pelo contrário, a gente teve todos os negócios aí, né, e várias áreas envolvidas. Então, foi um início ali bastante atribulado, mas a gente, né, conseguiu. E aí, sim, fizemos a grande implementação em fevereiro, o que para a gente, né, no varejo até é um pouco mais tranquilo mesmo, como você falou, em termos de calendário, né? Mas a gente fez com uma campanha de lançamento, né, trazendo a liderança para dentro da plataforma. Então, a gente teve todo um plano de comunicação para essa implementação. Só que daí veio o Covid, né? E aí o Covid botou tudo em xeque e botou nossa plataforma também, né? Obviamente não em xeque, muito antes pelo contrário, tornou ela muito mais, né? Ela tornou ela fundamental ainda. Então, esse slide aí, por exemplo, a gente traz o jeito que a Renner está vendo, né, a crise, nosso diretor-presidente até, né, que trouxe, né, a visão dele sobre as fases da crise. E numa fase, né, zero aí, pré-Covid, quando a gente fechou as lojas, a gente estava com 4.448 usuários, gente. Ainda vamos pensar, a gente estava ali março, recém-lançado, todo um trabalho engajamento das equipes de loja, que eu vi que tem uma pergunta ali depois sobre acessos, que a gente pode responder depois, né, no pós-evento ali, que não é fácil, quem não tem e-mail, então nossa comunicação, de novo, dependendo muito do líder para poder chegar nesse colaborador, né, ele falar da relevância da plataforma e trazer esse colaborador para uma plataforma digital, a qual a minha comunicação não chegou, né, para ele da mesma forma. Então, a gente precisou muito dos líderes, do RH regional atuante, muito com as equipes, e quando as lojas fecharam, a gente viu como é que comunica, né, com os colaboradores que estão aí remotos, em férias, em banco de horas, né, em diferentes modalidades. Então, a gente começou esse trabalho que eu comentei no próprio comitê, onde a diretoria disse, não, a gente precisa botar o pessoal para dentro. Aí a nossa diretoria de operações, que é quem tem, né, o nosso maior número de colaboradores, que são lojas, não, nós vamos botar para dentro. E começou um trabalho de engajamento da alta liderança, líderes sêniores no corpo a corpo, com seus líderes, com as equipes e trazendo para dentro. E o RH muito atuante também nesse sentido. Então, foi uma rede aí, né, de apoio e de engajamento mesmo que ajudou a gente. Então, quando as lojas fecharam, as devidas comunicações migraram para cá. Então, esse cenário que o Thiago falou de depara, né, das plataformas todas, a gente já tinha desenhado e novidades foram necessárias para a gente poder implementar com o próprio bate-papo da diretoria. E na fase 2 nessa crise, que a gente diz que é repreender a andar sempre com segurança também, mantendo as comunicações, aí a gente fez 2 edições de bate-papo, a gente já cresceu, né, de 4.000 para 10.000 usuários ativos, e a gente teve dificuldades na implementação, teve alguns atritos aí ao longo dessa jornada, não foi uma jornada, né, tranquila, e aí uma parceria muito grande do Workplace, né, da Alest, para a gente, né, fazer as devidas correções de rota, né, gente, que é um projeto robusto, ele tem a sua complexidade, ainda mais, como eu falei, numa base aí que a gente tem muitos colaboradores que não têm acesso
a meios digitais, né, no dia a dia. Na fase 3 aí, né, de preparação para a retomada do online, ou do nosso online, né, enquanto o negócio se tornou ainda mais fundamental aí para a Renner, a gente já migrou para 18 mil usuários, 18.845. Então, vocês veem, assim, que o nosso próprio crescimento da plataforma, ele foi exponencial, e hoje a gente está aí com 19.700, 80% do público. Se eu não me engano, né, Bruno, acho que é em torno de... As empresas levam 6 meses para chegar nesse número, a gente chegou aí num tempo bastante recorde, né, de 3 meses. Mas, gente, não assim, a fórmula disso, claro, tem... Pensa no planejamento, a gente avalia ações, faz correções, conversa com o cliente, entende dificuldade, com os parceiros, mas muito, eu diria que a liderança ali também, né, na linha de frente, mostrando a relevância para esse colaborador que estava muito distante da gente. Aquele que a gente conseguia chegar era muito mais fácil, mas aquele que estava distante, a gente precisava trazer para junto. E aí, certamente, né, a diretoria teve um papel, acho que fundamental, assim, nesse processo. Liz, Nessas 4 fases. Liz, Thiago, eu queria, para a gente estar encerrando, só falta um slide, eu queria que vocês trouxessem, a gente sempre pensa nisso, e eu sei que você, quer dizer, os colaboradores da Lojas Renner S.A. não são colaboradores, né? Não são funcionários, são encantadores, né? Encantadores. Então, eu queria saber uma história que vocês nos contassem, uma história que vocês lembram aí de alguma coisa nesse momento do Covid, que tem a ver com workplace ou não, mas uma história que foi significativa para a Tilly como pessoa aí no meio disso tudo, né? Que a gente possa, como área de recursos humanos, ter melhorado a vida das pessoas ou tenha significado. Assim, acho que tem várias histórias, né? A gente até diz que a nossa cultura ela é cheia de histórias, assim, o storytelling ele é muito forte. Mas eu acho que tem uma história aí, acho que atrelada ao workplace, e acho que ela é bem recente. A gente comemorou 55 anos de Lojas Renner S.A., dia 10 de junho, e a gente fez um evento ao vivo. Foi o primeiro ao vivo que a gente fez, né, Ti, pela própria plataforma ali. E a gente conseguiu, Fábio, acho que né, através... presidente CEO fazendo, né, o celular dele. o próprio Fábio fazendo, assumindo o perfil dele ali, fazendo um ao vivo para os nossos, né, para a nossa base aí de colaboradores e conectando todo mundo no momento que era especial ali para a cultura. Foi um dia de alguns ritos que a gente criou. A gente plantou uma figueira, só para vocês terem uma noção, mas a gente criou algumas simbologias ali para o dia, que tem muito a ver com o nosso jeito, com a nossa cultura. E eu fiquei muito orgulhosa, assim, de ver, o Thiago estava lá comigo, a gente foi até a sede acompanhar a ação e ajudar nessa transmissão, de ver o engajamento das pessoas, de poderem estar naquele momento fazendo parte, né, de um marco da história da companhia, que foi os 55 anos, em meio a essa crise, né, sem precedentes que a gente está vivendo. Então, foi muito legal, humaniza, né, a comunicação. Então, era o presidente conversando com as pessoas, que algumas estavam fisicamente acompanhando e a grande maioria não. Então, aquele momento marcou no devido tempo, né? Então, para mim, isso foi uma história que me marcou bastante, assim. E de uso de uma plataforma que aproximou a diretoria de todos os colaboradores. Eu acho que na mesma linha, Carla, eu acho que, para mim, principalmente assim, o que marcou muito foi o primeiro bate-papo da diretoria. Né, foi o primeiro que a gente fez. Né? A gente nem sabia ainda como aquilo ia acontecer de fato, qual seria a reação das pessoas. A gente tinha já percebido que tinha uma vontade muito grande, porque quando a gente começou a anunciar que teria esse bate-papo, o movimento era muito grande, e a gente, inclusive, se utilizou desse primeiro bate-papo para estimular o crescimento de usuários na plataforma. Então, assim, ali da fase 2 para a fase 3, de 10 mil para 8 mil, isso foram 2 semanas. Tá? Então, foi um período extremamente curto, onde aconteceram 2 bate-papos. Então, esses 2 bate-papos, e o primeiro, principalmente, que eu falei, foi a nossa maior audiência ao vivo ali. E aí, a gente tem aqui um fluxo de trabalho, que eu fico nos bastidores, aqui fazendo todo um processo da transmissão, até de comentários, né? Lisa fica ali na ponta, né, conversando ali com a mediadora do bate-papo, né, e passando as informações. A gente não sabia como lidar com tantos comentários. Eu não conseguia acompanhar, né, naquele momento, tanta gente interagindo, e era assim, ó, e às vezes era simplesmente, que legal que vocês estão aqui, que bom falar com vocês, estamos aqui presentes, loja tal presente. Eu nunca tinha visto aquilo dentro da empresa antes, né? Essa conectividade, esse momento de... E o Fábio, que é o CEO, eu falei, ele é extremamente emotivo, né, extremamente humano, chorando no meio do bate-papo, né? Porque ele estava se sentindo emocionado em conectar as pessoas
né, e se conectar e conversar com elas, né? E foi um momento difícil, né, de lojas fechando, cenário um pouco conturbado, todo mundo querendo saber o que ia acontecer. Então, assim, óbvio, né, a gente fala que o Covid veio, né, ninguém queria que ele viesse, né? Mas se a gente pensar aqui para o Workplace, naquele momento ali, a gente não teria chego de 10 mil a 18 mil em 2 semanas, se não fosse essa necessidade muito momentânea, né? Tinha ali uma vontade muito grande de ouvir, né, o que estava acontecendo. A gente seguiu, né, o que precisava fazer, né? Mas, enfim, que pena que foi num momento como esse, né? Mas que bom que a gente conseguiu, de fato, levar a mensagem para todo mundo, né, naquele momento. Obrigada, Thiago. Lívia, eu acho que são 2 momentos, assim, bem pontuais, né? No início ali, quando a gente está se deparando com a crise, então a plataforma conectando pessoas, né? E esse momento dos 55 anos, eu nunca vou esquecer isso, porque para mim é muito emblemático também. E fica essa questão do como o Workplace, a gente fala muito isso, eu e o Bruno, no início de projeto, né, Bruno? Sobre como ele aproxima as pessoas, como conecta as pessoas, como melhora o relacionamento, né? Então, uma situação dessas, é muito bom ouvir esse caso e ouvir, assim, que na hora que precisou ele estava lá e foi eficiente, né? E serviu como plataforma, que é o que ele é, porque o significado são as histórias das pessoas, né? Então, fico feliz aí de ouvir essa história, obrigada por compartilharem conosco. Aqui no nosso último slide, a gente vai contar um pouquinho aí, eu vou pedir para o Bruno e para vocês contarem um pouquinho sobre a nossa parceria aí, né? A Leste, Workplace, Lojas Renner S.A., Bruno Santos, conta um pouquinho para a gente como que a gente desenha essa parceria, esse triângulo, por favor. Bacana, bacana. Eu acho que esse triângulo cliente, a Leste, Facebook, ele tem que ser ele é extremamente importante em qualquer projeto, né? Eu mencionei, insisto novamente nesse tema. É um projeto altamente consultivo, né? A gente precisa entender quais são as dores, como vocês se comunicam, qual que é a cultura da empresa, para a gente achar como a plataforma poderia ser de maneira mais efetiva, especificamente para aquela empresa. Dentro do processo de pré-vendas, eu acho que a Leste ela tem uma participação super importante nesse explicação da plataforma, de entender o que é esse mundo Workplace. Teve até uma pergunta muito interessante aqui que fizeram no chat, se o Workplace é uma plataforma de colaboração ou de comunicação, né? E eu gosto de contraste entre os dois, porque quando a gente fala do público que está no escritório, sem dúvida o Workplace vai ser uma plataforma de comunicação, vai ser a plataforma onde ele vai para entender o que está acontecendo na empresa. Mas quando a gente fala do público de loja, quando geralmente não tem aquelas ferramentas corporativas que o público que trabalha no escritório tem, para eles talvez seja uma plataforma de colaboração. Então, respondendo essa pergunta, depende muito do perfil da empresa, depende muito da necessidade. Então, ter esse acompanhamento consultivo, de entender, junto com a Leste, de fazer eventualmente um piloto para comprovar, de preparar para essa apresentação executiva. Eu insisti isso muito com a Lise, de fazer benchmark, né, Lise? Até vocês conversaram com algumas empresas, eu sempre bati muito nessa tecla desde o começo. E eu sempre gosto de brincar. Bom, faz benchmark para entender se eu estou falando alguma mentira, né? Você pode perguntar para o cliente, se às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, mas é muito importante escutar que tipo de desafio a gente consegue ajudar. Então, e ter um parceiro próximo para que possa ajudar em cada etapa, compartilhando melhores práticas, porque eu e a Leste, o Facebook e a Leste, a gente já está fazendo isso há mais de 3 anos, né? Então, compartilhando melhores práticas, compartilhando casos de sucesso, compartilhando casos de uso até implementação, eu acho que é fundamental para ter um projeto bem sucedido, né? Eu costumo dizer que tem 2 pilares muito importantes que eu sugiro para qualquer cliente. Primeiro, ter o sponsor executivo, crucial. Conte conosco, conte com a Leste para a gente fazer essa sensibilização. E segundo, ter uma implementação efetiva, né? Criar uma governança, entender os grupos, por que vai ser criado aqueles grupos, entender os casos de usos, fazer um plano de comunicação com antecedência. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem uma metodologia de implementação onde a Leste ela é capacitada para fazer isso. E um dos pilares é plano de comunicação, onde a gente avisa com antecedência do lançamento do Workplace com viés cultural, né? É um momento, um marco dentro da empresa. Existe um outro ponto que é a metodologia de Champions, que a gente faz uma série de treinamentos para que essas pessoas possam nos ajudar, são os influenciadores, no dia do lançamento. Então, seguir esse passo a passo da implementação, eu acho que é um pilar de extremamente sucesso do projeto e é super importante ter
alguém próximo, né, que talvez possa compartilhar melhores práticas e ajudar durante essa trajetória super importante. Obrigada, Bruno, contando um pouquinho sobre a parceria. Conta um pouquinho para a gente, Thiago e Lise, como é que foi essa parceria? Porque o Bruno trouxe a visão dele, mas depois eu quero finalizar contando a nossa visão aqui da Leste sobre todo o projeto. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, eu agradeço. Eu posso falar um pouquinho sobre o dia a dia, né? Porque é onde eu estou mais envolvido aqui, e eu acho que, principalmente a minha aqui, como lá no início do processo, lá a gente conversou muito sobre como fazer as coisas, sobre o que é importante a gente focar naquele momento de lançamento, né, de pré-lançamento, de planejamento, né, e com a Alest durante toda essa trajetória até agora, estamos juntos ainda fazendo todo o processo, né, sempre nos conhecemos semanalmente reuniões, então assim, a gente segue se reunindo semanalmente para definir próximos passos, o que a gente está fazendo, o que a gente está acertando, o que a gente está errando. Né? Então, assim, e o Bruno falou muito sobre como a gente, né, a arquitetura, todo esse background da plataforma, né, a gente fez isso juntos. Né? A gente lembra que teve um dia, sentamos, né, eu e o Bruno da Alest, né, o Noshang, né, para olhar como a gente ia arquitetar esses grupos. Né? Até tem perguntas aqui sobre como é que a gente faz essa arquitetura de grupos. Né? E eu falo, não tem uma receita, tá? Não tem uma forma única de fazer, porque eu acho que cada empresa tem uma necessidade diferente, né, e um objetivo diferente. Né? A gente pode optar por fazer um grande grupo aberto, onde todo mundo se comunica, pode ser um grande grupo, né, onde só a empresa conversa, as pessoas interagem com a comunicação, tem pequenos grupos intermediários, né, mas vai muito do que a empresa precisa, né, e aqui, como a gente falou sobre um deparo aqui de comunicação para o Workplace, a gente também fez um deparo do que a gente tinha antes de canais e fluxos de comunicação para esses mesmos canais e fluxos dentro do Workplace. Né? Então, assim, antes eu podia mandar um e-mail só para lojas, eu tinha um grupo só de lojas. Eu podia mandar um e-mail só para Kamikado, eu tinha um grupo só da Kamikado. Só de lideranças, um grupo só de lideranças. Então, todo esse deparo foi feito também. Né? Óbvio que a gente segue fazendo isso. E todo dia a gente faz um grupo novo e uma arquitetura nova e ajusta o que a gente fez antes. A gente definiu que inicialmente a gente teria só um grande grupo que era o Conexão SA, onde todo mundo, né, estaria consumindo os conteúdos corporativos, institucionais, interagindo com eles. Mas no meio do processo do Covid, a gente começou a enxergar tantas pessoas dando mensagens positivas de apoio, né, falando que a gente estava junto, que a gente estava unido naquele momento, que a gente criou um grupo irmão, né, que é o Seguimos Juntos, né, que é onde todo mundo, de todas as empresas, podem interagir, mandar mensagens e compartilhar boas práticas, né, porque a gente achou que ali era a hora de fazer. Né? Então, assim, não tem uma receita para falar. Começa assim, acho que tem boas práticas, como o Bruno falou, de o que fazer, né, de o que seria legal fazer, mas o como fazer e o que, de fato, a gente executa na hora, né, depende muito de cada empresa. Né? Então, assim, eu não vou dizer que faz assim, porque são realidades muito diferentes. Né? Então, assim, para mim, o dia a dia foi muito isso, né, dessa troca que a gente teve diária, né, durante um tempo, né, a gente tinha dailies diárias, agora estamos nas semanais, né, mas a minha troca aqui de conversas com vocês é frequente, né, agora junto com o pessoal também né, com a Mari, que assume a conta do Facebook por parte do Workplace, né, muita conversa nesse sentido, né, e muito apoio agora, a gente está numa quarta etapa agora de engajamento, né, que é a nossa quarta fase aqui de empresa, né, e essa quarta fase vai exigir talvez um trabalho até maior do que a gente teve antes, né, porque a gente lançou, a gente apresentou a plataforma, ela estava ali disponível, as pessoas estão mexendo já, e agora a gente vai precisar se unir de novo para falar, tá, como é que agora de fato ensina as pessoas a usarem no potencial máximo dessa ferramenta? Né? E aí que a gente vai entrar nesse momento. Né? Então, assim, a gente vai entrar na fase onde a gente vai levar ao exponencial, né, o crescimento do engajamento da ferramenta, né, e do uso máximo dela. Então, eu queria, aqui em nome da Leste, do time da Leste, agradecer a confiança de vocês, da Liz, do Thiago, da Gabriela de Suprimentos, do time todo de vocês de comunicação, então, do time de TI. Assim, para mim, né, eu posso falar da fase que eu participei mais do projeto, que foi no pré-projeto, né, junto com o Bruno, junto com a Tati do Face. A Tati está em outro segmento agora, né? A Tati nos gerenciou o tempo todo para a gente aplicar a metodologia, para a gente conseguir atingir os objetivos de negócio. Então, para mim, é uma honra trabalhar com vocês. Para nossa equipe, assim, gratidão, porque a gente aprende muito com vocês todos os dias, né? E poder fazer parte de um projeto desses é um privilégio. Então, quero agradecer em nome da equipe da Leste, Lise, Thiago, Bruno. E agora eu queria, Lise, que você desse a palavra final para a gente encerrar aqui,
a gente fizesse o fechamento hoje, porque esse dia vai ficar no meu coração, vai ficar na minha história. Tá bem? Muito obrigada. Fica no nosso também, Carla, Bruno. Acho que, enfim, era um desejo, era um sonho implementar essa ferramenta, um sonho que a gente realizou, mas que a gente cresce a responsabilidade, com certeza, né, com nossos colaboradores, como o Thiago falou, a gente tem desafios aí para continuar tornando ela muito relevante, muito presente no dia a dia, não só de comunicação, colaboração, mas de processo também, de apoiar as áreas aí, né, para que a gente siga nessa transformação que a gente está vivendo no momento e nas próximas que ainda virão. Então, em termos de parceria, muito obrigada. A gente está realmente muito feliz, a gente sempre se sentiu muito apoiado, como o Thiago trouxe aí os exemplos, foi muito dia a dia, foi muito fazendo junto, não teve tempo ruim, né? Pelo contrário, quando teve, a gente foi lá e resolveu, né? Navegou junto aí pelas condições ruins que a gente teve. Então, foi uma jornada até aqui muito legal, assim, de muita parceria. Então, só agradecer. E a gente fica à disposição, gente. Acho que as perguntas que vocês tiverem, a gente está aí para colaborar, sim. Porque quanto mais a gente colaborar, né, entre nós, empresas, na implementação e compartilhar cases e trocar muito, mais rica vai ser, né, a evolução aí da ferramenta para cada um de nós. Então, contem com a gente. Super obrigada. Eu só posso, como falei, agradecer, né? Eu falei, na linha de frente aqui do projeto, eu não teria feito metade ou um terço das coisas que eu fiz sem vocês, né? Desde o início a gente fez, como falei, não foi a 4 mãos, foi a muitas mãos, né? Então, assim, agradecer a vocês, agradecer aos times aqui internos, né, e das empresas que participaram com a gente do projeto, né, a nossa área de TI, as comunicações do IRHs das empresas, né, parceiras, né, e dentro do grupo, nossas agências que, né, migraram com a gente para dentro da plataforma, que também merecem aqui um baita reconhecimento. Então, assim, agradeço a todos, né, como a Liz falou, se tiverem dúvidas, vi que tem várias aqui já pintando já, que a gente pode ajudar vocês a responderem, no mínimo trazerem qual foi a nossa percepção sobre isso, né, a gente está aqui disponível para trocar com vocês. Pessoal, obrigado, super agradeço o convite, Carla, obrigado, Liz e Thiago pela participação. Eu fico super feliz quando eu escuto o depoimento de pessoas de comunicação interna falando da mudança do trabalho para a implementação do Workplace, né? Eu acho que isso é super transformacional no ponto de vista tanto de negócio quanto de comunicação. Para as pessoas que estão ouvindo, quando se implementa, você começa a jornada. O Thiago mencionou super bem. Depois é uma questão de entender como que a gente pode tirar o máximo da plataforma. E, claro, você vai evoluindo ponto a ponto. Isso que eu acho super bacana do Workplace. Não é somente o ponto de implementar, é tudo que você pode fazer e todas as atividades que você pode desenvolver pós-implementação também. Obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite, viu? Pessoal que está assistindo, um abraço. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Boa semana para todas. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigadão. Tchau, tchau.